A influência da natureza. Ao longo da história, as sociedades têm se apropriado dos espaços naturais, transformando-os de acordo com sua cultura, suas necessidades e seus interesses. Os fatores naturais. Diversos fatores naturais, como a fertilidade dos solos, o clima, a presença de florestas, o relevo, os rios, etc., exercem grande influência nas várias formas como as pessoas ocupam o espaço. O clima. O clima é um dos fatores mais importantes na ocupação do espaço pelas sociedades. Os locais com temperaturas excessivamente baixas ou elevadas são considerados inóspitos, isto é, desfavoráveis à ocupação humana. O mesmo ocorre com os desertos e as montanhas de elevada altitude, nas quais as temperaturas são muito frias. No entanto, o ser humano inventou e tem criado soluções para se adaptar aos desafios climáticos nessas áreas. Em países com médias de temperatura baixa, as moradias apresentam sistemas de aquecimento e lareiras, pois as temperaturas muito baixas dificultam a vida cotidiana. Em casos extremos, certo? As pessoas que não estiverem adequadamente agasalhadas ou abrigadas podem até morrer. E os telhados destes lugares são inclinados para não acumular neve, de modo a impedir que o excesso de peso os faça ceder. Em locais com médias de temperatura alta, como em muitas regiões do Brasil, as casas não necessitam de forte vedação. No entanto, outras necessidades impostas pelas condições do clima têm de ser atendidas. Em alguns locais, a maior preocupação é com os períodos de chuva ou de cheia dos rios. Nesses locais, muitas casas são construídas sobre estacas, palafitas, para ficarem protegidas das inundações. Nos desertos, as moradias permanentes são possíveis em oásis. Oásis são locais onde há um deserto, ou seja, locais inóspitos que não há vegetação, ou se há uma vegetação muito pouca, mas no meio de toda aquela areia, aquela falta de vegetação, no local pode haver uma nascente e ali há uma pequena área com água e vegetação. Esses são os oásis. As condições climáticas também influenciam o modo de vida, com o uso de agasalhos para o frio, de guarda-chuva em dias de chuva e de roupas leves em dias que apresentam a temperatura elevada, certo? Quando é frio, muita roupa. Quando é calor, pouca roupa. E as pessoas usam guarda-chuva, essas coisas. No verão, muitas pessoas vão à praia. No inverno, as áreas turísticas nas montanhas são bastante frequentadas. As comunidades ribeirinhas, situadas às margens de rios, denominadas comunidades ribeirinhas,
As moradias construídas sobre palafitas são uma forma de adaptação às dinâmicas naturais, como as cheias dos rios. Quando chovem, aí fica facilitado para essas moradias ribeirinhas, mas aí vocês estão vendo casas que não são essas casas que a gente está acostumado de ver, palafitas de pessoas carentes, aí são casas até de alto padrão de construção, que também são construídas em cima de rios e se adequam a enchentes também de rios. São adaptações que não só as populações ribeirinhas pobres que pode ocorrer isso. Os rios e as cidades. Por fornecer água, alimento e condições de transporte, os rios tiveram um grande papel na história da formação das paisagens urbanas atuais. Muitas cidades se desenvolveram às margens de rios. É o caso, por exemplo, de Paris, na França, Cairo, no Egito, Lisboa, Portugal, Londres, Reino Unido, entre outras. No Brasil, São Paulo, Belém e Recife são alguns exemplos. Aí vocês estão vendo, no caso, Recife. Por que a gente sempre vê rios? Na sua grande maioria nas cidades há rios, porque as populações iam se construindo suas moradias próximas aos rios por conta da água, porque a água é vida, a água ela traz grandes, satisfaz muitas necessidades humanas. Sem a água nós não sobrevivemos. Então, por isso que as cidades, na maioria das vezes, são construídas próximas a rios, certo? A questão alimentar, água mesmo para beber, para lavar, cozinhar, tudo isso a gente se usa água, né? Então, por isso as cidades sempre foram construídas próximos, em sua maioria, né? Próximas a rios. E outros elementos da natureza. Atualmente, os materiais de construção são fabricados em escala industrial e as técnicas de construção de casas assemelham-se em muitos lugares do mundo. Apesar disso, ainda é comum a utilização de elementos extraídos diretamente da natureza na construção de moradias, vias, etc. Em áreas rochosas, por exemplo, as habitações costumam ser feitas dessa matéria-prima disponível na natureza. Em áreas de extensas florestas e matas, as moradias costumam ser de madeira e fibras vegetais. Ainda hoje, esse tipo de construção é comum em algumas regiões do Brasil. Em outros países, grupos nômades utilizam tecidos na montagem das tendas onde moram. Ou seja, o ser humano ele vai se adaptando e utilizando o que a natureza o oferece. Dependendo do local, ele vai se adaptando com aquilo. Se adapta de acordo com o que a natureza oferece para ele. E daí a gente vem um conceito sobre o determinismo geográfico, onde se diz que as pessoas, os seres humanos, elas se adaptam de acordo com aquele local, com o que a natureza oferece ali. Mas que se a natureza não oferece muito, aquela população não vai se desenvolver. E se ela oferece mais, aí vai se desenvolver. Mas isso é uma coisa que não é comprovada quando a gente vai na prática. Por exemplo, você pode ver aí duas situações, tá? De povos que vivem em regiões bem frias. Os esquimós, que vivem em regiões frias da América do Norte, e tem os lapões, que vivem bem ao norte da Europa. Eles vivem em condições semelhantes,
mas eles se adaptaram de formas diferentes. Porque os esquimós, eles fazem casas com blocos de gelo. Já os lapões, eles fazem com peles. Eles fazem essas tendas com peles. Os esquimós, eles caçam os animais e as renas. E já os lapões, eles conseguem criar esses animais. Eles fazem criações com essas renas. Então a gente vê que são condições semelhantes, mas que não são comunidades, não são povos que são exatamente iguais. Então a gente vê que o determinismo geográfico já cai por terra. Esse determinismo é para explicar, por exemplo, por que os povos do sul, como nós, que somos da América do Sul, somos mais pobres porque aqui é quente e lá eles são mais ricos porque lá é frio. Isso não tem nada a ver, porque isso é um determinismo. Está determinando que quem nascer naquele local não pode se desenvolver, aquela população não pode se desenvolver. Isso não é uma verdade. Isso é uma questão sociopolítica e não da natureza. E para refletir, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Então, peça que Deus terá misericórdia de você se você pedir de todo o seu coração e tiver fé. Certo? Um bom dia para vocês.